vocês, como vocês estão nessa quarentena. Eu espero que estejam todas bem, tranquilas. Sei que a nossa rotina mudou, né? Estamos todos nos reinventando, né? Começando as nossas vidas de uma forma diferente, mas é para o nosso bem-estar. Olha, hoje nós começamos o nosso projeto, né? O projeto da MCM, da IBMAV, Volte a Sonhar. E eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje. Falei, hoje eu não vou cantar, não vou tocar, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouco da nossa revista, da nossa revista Visão Missionária. Esse primeiro artigo aqui da revista que nós vamos conversar, compartilhar um pouco, sai espelhado lá, mas eu queria falar sobre sonhos. Sonhe, mas sonhe grande. Esse é o título do nosso estudo. Do nosso artigo da nossa revista aqui. Esse artigo começa falando assim, de Gênesis 15:5, que eu vou ler aqui na Bíblia, que diz assim: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: Assim será a tua semente, a tua descendência. Bem, esse texto aqui começa falando, né, da vida de Abraão. Esse versículo fala da vida de Abraão, é um texto muito conhecido, é um texto que já ouvi muitas mensagens sobre ele, mas assim, sempre traz coisas novas, né, ao nosso coração. Aqui da nossa revista vem falando assim: ó, a noite estava calma, sentindo o vento fresco no rosto, Abraão em sua tenda vê pela cortina de pelos de cabra o céu estrelado. Ele se levanta com seus quase 100 anos de idade, caminha e olha para o alto. E Deus diz, né, que nós acabamos de ouvir aqui: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E disse que assim seria a descendência de Abraão. Bem, eu fico pensando, nesse momento de quarentena, nós estamos com a vida totalmente diferente, né? Nós começamos o ano de 2020, cheio de sonhos, porque a gente tinha muitos planos. Sempre fim do ano a gente faz plano. Então a gente começou o ano, o que nós vamos fazer diferente nesse ano? E aí tivemos que mudar, tivemos que parar. Mas será que a vida realmente para? Será que a gente não deve pensar em fazer nada? E ficar em casa e apenas comer, dormir, cuidar da família? Será que a gente não deve sonhar? Bem, no texto aqui, eu acho que é muito inspirador para nós. É um texto muito inspirador. E na revista também teve muitas coisas que me inspiraram e mexeram comigo. Uma parte aqui nos fala assim: primeira coisa que nós devemos fazer: sonhar é visualizar. Então eu estava pensando, sonhar é ter fé, né? É ver uma coisa que você ainda não alcançou. Então aqui, ó, uma pessoa que não tem sonhos vive na mesmice. Sabe que hoje será igual a ontem e que amanhã não será diferente. Sonhar traz vida às nossas células, brilho no olhar, motivação ao nosso dia. Quando não sonhamos, não criamos nada, ficamos infelizes, sem propósito e a vida se torna um peso. Bem, vendo isso aqui, eu vejo que assim, não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus tem para nós. Deus não nos permitiu ficarmos em casa agora para nós ficarmos paradas e não produzirmos nada e não fazermos mais nada. É claro que vai ser difícil, teremos dias que ficaremos cansadas, preocupadas às vezes. Tem dia que a gente não vai querer fazer nada, mas tem dia que a gente vai querer fazer muitas coisas. Isso é normal acontecer conosco, mas Deus não nos colocou aqui para a gente ficar parado. A gente deve fazer algumas coisas. Então eu acredito que
Deus nos permite continuar sonhando. Então, nós precisamos sonhar. E para sonhar, primeiro é preciso visualizar. E visualizar é o quê? Pensar no que eu quero realizar, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero ter ainda na minha vida, o que eu quero realizar ainda na minha vida. E claro que a gente deve colocar esses sonhos nas mãos do Senhor, né, em primeiro lugar. Mas a gente tem que pensar, o que eu quero fazer? E imaginar esse sonho, o que é esse sonho? É sonhar em ver o seu esposo convertido, seu filho voltar para a igreja, se for esse o caso. Sonhar com toda a sua família na presença do Senhor. Sonhar em ter um novo emprego. Sonhar em fazer um doutorado, em estudar mais. Não sei qual é o seu sonho, mas a gente deve colocar isso em mente, pensar. Mas o que eu quero fazer? Né? A primeira parte, primeiro ponto. O segundo ponto é que já temos um sonho. Agora a gente precisa planejar, criar uma rota, fazer uma rota para esse sonho. E como traçar essa rota? Qual é essa rota? É muita coisa para pensar, né? Muita coisa para conseguir realizar alguma atividade, algum plano. Não é fácil, né? A gente precisa realmente planejar. E aí, vamos refletir aqui um pouquinho. Muitas pessoas não realizam seus sonhos porque não traçam um caminho para alcançá-lo. Se deseja fazer uma viagem, um curso, comprar um eletrodoméstico, uma casa, alimentar-se de forma saudável, caminhar, fazer exercício físico, ajudar no trabalho evangelístico da igreja ou adotar um projeto missionário, é preciso gastar tempo planejando, né? Então a gente precisa de ter tempo para planejar. E assim, que momento bom que nós temos, gente. Tem que ver, no momento de crise, vamos tentar ver as coisas boas. Temos mais tempo em casa, mais tempo com a família, mais tempo que podemos focar, né? Nos organizar e ter foco no que nós queremos fazer. Então é importante planejar. E primeiro, então, visualizar. Segundo, traçar uma rota, traçar um caminho. Que eu acredito que isso tudo passou pela vida de Abraão, né? Traçou o caminho, seguiu, obedeceu a Deus. Claro que veio um plano de Deus para ele, mas um sonho que ele tinha no coração, um sonho de ter filhos, de ter uma família grande. E a gente passa isso tudo para nossa cabeça. Como que eu vou alcançar aquilo? Eu fico imaginando como é que eu vou conseguir ter um filho já sendo velhinho, mas Deus prometeu para ele. E a vitória chegou, né? Ele acreditou, confiou em Deus. Bem, e o terceiro ponto que fala aqui na nossa revista, nessa reflexão, que é uma reflexão pequena, mas muito importante, enquanto sonha, agradeça. Eu estava pensando nisso, como é importante, né? A gente já idealizar, já crer que Deus vai nos atender e já agradecer, né? Agradecer pela realização. Então, e tem uma coisa interessante também que fala aqui. Também não é apenas, né? Não é somente a fé que nos orienta a isso, mas também a ciência fala sobre isso. Então, hoje a ciência explica, pela física quântica, que visualizar um sonho traz alegria ao coração, ou seja, a pessoa começa a ser feliz de forma antecipada. Olha como é bom. E assim pode agradecer como se já tivesse realizado o sonho. E esse sentimento de gratidão faz o organismo produzir o hormônio do bem-estar. Então, gente, como é bom sonhar. É muito bom manter os nossos sonhos vivos. Não vamos permitir que esse momento de pandemia, é um momento difícil. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo com fome, sofrendo porque não conseguem sair de casa para trabalhar, ou pessoas que dependiam das pessoas na rua para sobreviver, não estão podendo, não estão conseguindo sobreviver, mas vamos ver o lado bom, né? Tentar ver um lado bom nesse momento de crise. Temos oportunidade de sonhar, temos oportunidade de fazer algo novo, né?
E esse sonho nosso pode ser um sonho que abençoe outras vidas, por que não? Então vamos pensar nisso, tentar agir de uma forma diferente, não ficar presa pensando que tudo parou, que não tem que sonhar mais, esperar apenas a volta de Cristo. É a melhor coisa, né? Ter a esperança que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Como é maravilhoso isso. Mas Deus nos colocou aqui nesse mundo e é para a gente viver e viver bem. E eu queria contar um pouco da minha experiência, né, de sonho para vocês também. Eu, desde menina, sonhei muito em estudar. Eu queria muito estudar e me desenvolver e viver dos frutos do meu estudo, né? E vindo de uma cidade pequena, estudando em escolas públicas, escolas que assim, nem sempre tinham todos os professores. Foi muito difícil toda a minha trajetória de estudo, mas eu sempre tive em mente, eu vou conseguir. Vai ser difícil, mas vamos continuar. E assim foi. Desde que eu vim para Juiz de Fora, vim para estudar e trabalhar, que não é fácil estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas vim e Deus foi me orientando, foi me abençoando, me dando sabedoria. E toda etapa de estudo que eu tive e de trabalho, sempre eu coloquei diante de Deus. A última, que a meu ver foi a mais difícil, foi o concurso que eu fiz para o FJF, para o João 23. E eu estudei muito, fiquei noites sem dormir, horas de almoço dedicadas a livro, todo momento livre que eu tinha, no ônibus eu ia lendo. Meus pais vieram para cá na semana da prova e eu estava com a Helena pequenininha, tirava um tempo para amamentar a Helena. E era só aquele momento, amamentava, devolvia a Helena para minha mãe e ficava trancada no quarto estudando, sonhando, realmente, sonhando. Eu sabia que era muito, muito difícil, porque eram pessoas do Brasil inteiro concorrendo. E eu sonhava em estar nessa instituição federal. Mas, em tudo que eu fazia, em todas essas etapas do estudo, até nessa semana da prova, tudo que eu fiz, eu colocava nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, eu fiz a minha parte, quero estudar. E está nas suas mãos. Se for da tua vontade, se for fazer bem para mim, se eu for ser feliz conquistando essa vaga, que o Senhor permita que eu passe. E assim eu fui. Fui na primeira prova, na prova escrita, coloquei nas mãos de Deus e eu passei. Uma nota muito boa, graças a Deus. Fui para a segunda prova, continuei falando, Senhor, se for da tua vontade, eu vou fazer minha parte, eu vou fazer o melhor de mim, mas se não for da tua vontade, o Senhor tire do meu caminho, que eu seja reprovada. E foi assim, prova escrita, prova aula, a entrevista, e eu fui aprovada em segundo lugar. Aí eu lembro que eu contei na igreja até que no momento eu falei assim, eu não me permito ficar triste, porque eu fiz a minha parte, e eu creio. Né? Naquele momento eu acreditei que Deus fez o que era melhor para mim. Não era vontade de Deus que eu estivesse ali naquele momento. Então eu fiquei muito feliz de ter passado e de ter ficado em segundo lugar. E na hora certa Deus abriu a porta. E eu fiquei muito feliz. Mas o sonho, eu penso assim, às vezes, nossa, gente, eu comecei o ano, eu dei 1 mês e meio de aula, na hora que eu estava fazendo os planos com os alunos e tudo mais, e eu feliz com aquilo, e pensei, poxa, agora acabou, será que eu vou ficar aqui dentro de casa? Não. Se tiver que terminar, se Jesus voltar, eu estou muito feliz com o que Deus me permitiu viver e eu continuo vivendo aqui dentro de casa, continuo planejando as minhas aulas, planejando os projetos, e não só os projetos do trabalho, como os projetos da igreja. A gente continua sempre vivendo isso, 24 horas. Às vezes de madrugada eu me pego pensando em coisas para a igreja, mas é importante a gente se permitir sonhar. Deus ainda realiza sonhos, irmãos. Deus ainda realiza sonhos. Tem uma música que fala isso. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos.
Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus de provisão, é um Deus de promessa. Ele é um Deus maravilhoso. Então a gente deve crer e continuar, prosseguir, que com certeza Ele tem um propósito nisso tudo, né? Então vamos nos alegrar, vamos viver, vamos ser felizes e o Senhor com certeza vai nos abençoar e nos dirigir, tá bom? Um abraço para vocês todas, continuem firmes no Senhor. Deus ainda realiza ações. Beijo.